atividade relacionada com a Glenmark, nosso patrocinador. Por favor, continuem assistindo. Muito obrigado pela participação do professor Dani. Tiago, contigo agora. Falou. Obrigado, presidente. Estou aqui. O Renato vai colocar aqui a nossa aula do Fabrício, que ele preparou especialmente para esse dia. Renato? Como eu falei, esse UP Covid especial, essas 4 aulas estão tendo um apoio da Glenmark, tá? Então a gente agradece muito esse apoio, que está viabilizando que a ABOL faça esse projeto. E a gente vai ter então agora uns 10, 15 minutinhos de uma discussão de caso, onde eu vou mostrar o uso do levodocaste, que é uma medicação da Glenmark, no tratamento da rinite alérgica nos tempos do Covid. Então esses são os meus conflitos de interesse, são os laboratórios que eu normalmente dou aula ou participo de boards, e essa aula, como eu disse, está sendo então patrocinada pela Glenmark. Então eu vou mostrar um caso clínico. Esse é um caso clínico real que aconteceu há menos de uma semana atrás. Tá? Então o paciente é FRR, de 45 anos, um médico masculino branco, natural e procedente de São Paulo. Qualquer semelhança aí do nome e da profissão não é mera coincidência. Esse paciente teve obstrução nasal, prurido, espirros e coriza intensos há 2 dias. É um paciente que desde a infância ele refere quadro de espirros em salva, normalmente 10 a 15 espirros de uma vez, prurido nasal e ocular, coriza intensa e congestão bilateral. E piora quando ele entra em contato com poeira, com pelos de animais e com mudança de temperatura. Já usou vários sprays, e ele melhora os sintomas normalmente quando ele usa a longo prazo. Mas, há alguns anos, essas crises estão ficando apenas eventuais e normalmente de espirros e de prurido. Então, é uma rinite que era muito intensa na infância, na adolescência, e com o tempo ela foi melhorando, e hoje em dia são crises eventuais que são controladas com o uso de antistamínico oral. Não gosta de usar descongestionante, porque falou que deixa taquicárdico e com dificuldade para dormir, e não tem apresentado com frequência obstrução nasal. Tá? Não tem nem obstrução nasal crônica, e nas crises atuais normalmente é só espirro e prurido, acaba não tendo obstrução também. Ele ainda está atendendo pacientes no consultório, mas em menor quantidade, como acho que a maioria de nós, E nesse período de quarentena, como ele estava atendendo pouco, ficando muito tempo em casa, a esposa pegou para fazer uma arrumação geral na casa, faxina e arrumação. E, levantando poeira, depois de algumas horas, ele começou então um quadro de obstrução nasal importante, acompanhado de espirro, prurido e muita coriza. Um leve incômodo na garganta e uma discreta tosse seca, sem febre, sem falta de ar. Ele acha que é rinite, mas ele está preocupado que pode ser que seja um quadro mais leve aí de Covid-19. Então está preocupado com ele, está preocupado com transmitir e está preocupado também principalmente em manter os atendimentos. Será que ele pode continuar atendendo os pacientes ou ele vai se tornar uma fonte de infecção aí? De antecedentes pessoais tem hipertensão controlada com lodipina, hiperuricemia controlada com alopurinol e na infância e adolescência apresentou episódios de asma, mas já está há muitos anos sem crise. Antecedentes familiares, um pai com artrite reumatoide e a mãe com hipertensão. Ao exame físico, então 1,76 m, 78 kg, a PA está controlada, frequência cardíaca e respiratória normal, Nada digno de nota aí na horoscopia, na otoscopia, pulmão está bem, sem nenhum problema de ausculta, coração, tudo normal. E a rinoscopia é essa imagem que vocês conseguem ver aqui. Então, uma hipertrofia grande da concha inferior, uma mucosa pálida, com uma presença de coriza bastante abundante. Ele tem um teste cutâneo, que foi feito na época da residência, quando ele foi cobaia do Dr. Olavo Mion e do Dr. João Melo, que mostrou então um teste alérgico bem positivo para ácaros, tanto dermatofagoides quanto ablômia, para gato com controle de histamina também. Bom, e aí? Como que a gente vai tratar então essa aparentemente crise intensa de rinite alérgica? É uma crise mais intensa do que as que ele está acostumado e por isso está vindo com obstrução nasal ou com esse incômodo na garganta? Ou será que é um quadro viral? Como que a gente vai usar? A gente tem essa gama de medicamentos que a gente pode usar, os antistamínicos, os descongestionantes, os corticoides, os antileucotrienos, uma combinação de medicações. O que a gente vai usar nesses casos?
Então, a conduta, nesse caso, foi orientar o paciente a utilizar uma combinação do antistamínico com o antileucotrieno, né, por 7 dias. E manter o isolamento até perceber a resposta da medicação, ou, se for o caso, conseguir fazer o teste. A gente sabe que está difícil hoje fazer o teste para o SARS-CoV-2. Né? Então, o paciente usou a combinação. E por que foi optado por usar essa combinação, então? Qual que é o racional por trás disso? Né? Então, a ideia é tentar associar a melhora rápida do antistamínico oral naqueles sintomas derivados de histamina, que são sintomas de fase imediata, então, prurido, espirro e coriza, com um efeito descongestionante que a gente tem do montelukast. Né? A gente sabe que o montelukast não é a mesma coisa que um descongestionante sistêmico, em termos de rapidez de desobstruir o nariz, mas ele tem um efeito descongestionante interessante depois de algumas horas. E ele vai ter muito menos efeitos colaterais do que o descongestionante. Né? Esse paciente especificamente já falou na história que ele não gostava de descongestionante, mas a gente sabe que para a maioria dos pacientes ele pode causar alguma coisa. Mas também porque é um teste terapêutico que vai me ajudar a tentar diferenciar se é um quadro viral ou um quadro alérgico. Né? Se eu tiver uma resposta rápida e importante à minha medicação, eu posso ficar mais tranquilo que provavelmente o que esse paciente tem é um teste alérgico. Eu estou evitando os medicamentos que têm um risco associado ao coronavírus, principalmente aí o corticoide oral, né, que seria uma medicação que você poderia usar, que ia melhorar tanto se fosse viral, ia melhorar se fosse alérgico, mas tem esse risco aumentado, então a gente realmente tem que evitar. Né? E como eu falei, os efeitos adversos do descongestionante. Né? Então o que é essa associação, que no caso da Glenmark, então é o levoleucast? É uma associação de levocetirizina, que é um antistamínico de segunda geração, com o montelukast, que é um antileucotrieno. Tá? E ele tem uma certa tecnologia envolvida, porque a levocetirizina e o montelukast são dois tipos de substância que não podem ser colocadas juntas, porque uma é alcalina e uma é ácida. Então existe uma tecnologia aí no comprimido para que você possa ingerir essas substâncias juntas sem que exista uma interferindo na outra e uma interferência na absorção também. E qual que é a ideia? Por que eu estou usando duas medicações e não estou usando simplesmente o antistamínico? Né? Porque se a gente vê nesse gráfico, o antistamínico ele vai ser excelente para os sintomas de histamina. Né? Ele vai melhorar bem o prurido, a coriza, os cistilos, mas ele age pouco na obstrução nasal. Ao passo que o antileucotrieno vai ter uma ação na obstrução nasal e um pouco na coriza também. Então, quando eu junto essas duas medicações, eu consigo aumentar a minha cobertura dos sintomas. Né? Que é o mesmo racional que você usa no antistamínico com descongestionante, por exemplo. Né? Você usa o antistamínico para prurido, espirro e coriza e o descongestionante para desentupir o nariz. Só que com a diferença de que a gente não tem os efeitos colaterais aí do descongestionante. Então, quando eu associo o antileucotrieno, nesse caso que é um quadro agudo, eu estou criando um antihistamínico melhorado. Né? Então, o meu antihistamínico, que é uma medicação normalmente de crise, eu estou melhorando um pouquinho a eficiência dele para obstrução nasal. Tá? Agora, eu posso pensar nessa associação do antistamínico com o antileucotrieno de uma outra maneira também. Eu posso pensar para uso crônico. E aí eu estou pensando como um antileucotrieno melhorado. Então, o antileucotrieno é uma medicação que pode ser usada para rinite em uso prolongado, né? Mas às vezes ela não vai ser 100% eficiente. Associando o antistamínico, eu tenho então um antileucotrieno com um Q a mais para combater melhor os sintomas. E no quarto consenso brasileiro sobre rinites, a gente tem para pacientes com rinite intermitente moderada grave ou rinite persistente leve que tiveram falha terapêutica, você pode usar então essa associação. Ela entra aqui num dos últimos steps, né, como uma recomendação para esses casos de rinite intermitente moderada grave ou rinite persistente leve, onde eu tive falha com a monoterapia. Né? Já nos casos de rinite persistente moderada grave, aí eu já entro até um degrau antes. Né? Então eu já tentei a primeira medicação, tive falha, já está indicado então entrar com antistamínico com antileucotrieno. Lembrando que isso aqui é para uso crônico. Então, para o controle a longo prazo da minha rinite, o antistamínico com antileucotrieno é uma medicação indicada quando eu tenho falha da monoterapia para controle dos pacientes, que é diferente do que a gente viu no nosso caso, que é onde eu estou usando o antistamínico com antileucotrieno para um quadro agudo, para tirar o paciente da crise.
tá? E aí eu já posso entrar diretamente com ele como uma opção, como eu poderia usar o antistamínico como descongestionante ou alguma outra medicação também. E o que a gente tem de evidência para suportar essa escolha, tem vários trabalhos, mas principalmente essa revisão sistemática com meta-análise que comparou, né, a associação do antistamínico com o antileucotrieno, né, para tratamento da rinite em comparação com o antihistamínico isolado, né? Então a gente vê aqui os vários trabalhos e aí lá no final a gente vê então o diamantezinho mostrando que é favorável à associação. Eu associar um antileucotrieno a um antistamínico faz com que ele fique mais efetivo para controlar esses sintomas da rinite, tanto da rinite intermitente quanto da rinite persistente, em relação a usar o antistamínico de uma forma isolada. Então esse paciente ele entrou em contato telefônico depois de 4 dias, referindo que ele já teve uma melhora dos sintomas. No primeiro dia ele já sentiu que ele está melhorando, né? E no 4º dia ele já está praticamente sem sintomas, né? Então ele já tem, a gente não tem 100% de certeza, mas já é um grande indicativo de que provavelmente o que ele teve foi um quadro alérgico, e aí ele pediu um atestado para ele levar para a esposa, dizendo que ele está proibido de ajudar nas faxinas de casa a partir de agora. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. De novo, agradeço a ABOL, agradeço a Comissão de Educação Médica Continuada, a doutora Roberta, o doutor Tiago, o pessoal da Glenmark pelo apoio. Eu espero que vocês tenham aproveitado, mandem as suas perguntas, que a gente vai tentando responder, e principalmente assistam também os outros 3 episódios desse Up Covid, que eu acredito que vão ser muito úteis para a gente combater essa epidemia. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que ficaram conosco aqui até o final.